Cancelada após fala, isso mesmo. Mônica do Link Podcast é detonada pela web e sobra até para Cairo Jardim. Eu vou te contar sobre isso, meu povo. E vamos falar também, descobriram tudo, exatamente. Casal faz descoberta contra a Gretchen e a detona. Bom, vamos falar também sobre não confia. Carol mostrou que não confia no seu marido Radamés. E vamos contar sobre isso porque ele ficou muito revoltado. E também estratégia, isso mesmo, estratégia de Carol para eliminar Domini do Power Couple. Bom, vamos contar isso e muito mais. Então você que tá aí, vem pra cá, chega mais, chega junto, chega perto. Não esquece de deixar o seu like, deixar o seu joinha, é muito importante. E se você não é inscrito, inscreva-se aqui no nosso canal, tá bom, meu povo? E quem quiser ajudar o nosso trabalho também, tem aí no cantinho da tela o QR Code. Show? Nossa Live Pix. Bom, vamos lá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está do outro lado. Vamos começar aqui mais um vídeo falando sobre as últimas novidades, o que está acontecendo no jogo, o que vai acontecer lá e aqui fora também. Vamos começar logo de primeira falando sobre o que está acontecendo, que inclusive foi parar nos TTs, tá? Web detonando uma fala polêmica de Mônica. Isso mesmo, Mônica Fonseca, que apresenta o Link Podcast juntamente com Cairo Jardim. Ela teve uma fala polêmica em relação aos filhos do Eike, participantes do Power Couple. E essa fala, é claro, não poderia ser bem vista, óbvio, tá? Ela foi questionada pelo Cairo Jardim durante ali a live deles e ele perguntou para ela se ela gosta do Eike, né, participante ali do Power Couple e tal. Ela disse que não, que acha ele chato, ele isso, ele aquilo e tal. E que além de... Gente, aí ela diz que os filhos do Eike devem ser iguais ao pai. As crianças devem ser chatas. E aí ela começa a falar, ela começa a usar ali palavras diminuindo os filhos do Eike. Crianças. Essa fala, a web na mesma hora, já era, né? Foi lá, detonou, criticou e estão inclusive tentando cancelar a apresentadora. Não é a primeira vez que isso acontece não, tá, gente? A Mônica, ela já teve outras falas também bem polêmicas ali no Link Podcast, que foi motivo de críticas por parte do público. E nesse vídeo que a gente vai mostrar daqui a pouco para vocês, inclusive o pessoal aqui fora também detonou a postura do Cairo Jardim, tá? Bom, vamos assistir o vídeo e depois a gente vai para os comentários do que a internet, a web, falou sobre isso. Vamos lá. Também mandou aqui, Cairo, o Eike é insuportável. A Manuela Corrêa falou, o Eike é um quê? Um borela, é isso que ele é. Que é isso? Não sei, acho que deve ser uma mistura aí de palavra, de deve ser, bosta com farela. Que isso, Mônica Fonseca. Você tá gostando do jogo do Eike no comecinho? Mimizento, chato. Tu viu ele chorando? Sabe o que eu fico pensando? Sabe o que eu fico pensando? Que as crianças devem ser tudo chata também. Que quem? Ele é pai, né? Meu Deus. Olha, se o pai é assim, tu imagina a criança, deve ser um nojo. Você tá falando que o filho dele é chato. Ai, desculpa, mas não é? Vocês não são pais? Somos. Não tem umas pessoas que tu olha e tu pensa assim, nossa, as crianças devem ser um nojo. As crianças devem ser um... Fez escola com o Sacha Bale? Você entra na fazenda e fala isso do filho dos outros? Isso ia ser maravilhoso. Ah, só tua criança, tem filho, né? Deve ser muito nojo. Bom, essa foi a fala dela. Uma fala muito infeliz. Eu não sei se algumas pessoas, alguns apresentadores, ficam tentando lacrar, tentando mostrar uma postura nos programas para chamar atenção, para ganhar alguma coisa. Eu não sei. Nega, isso também cai aí no colo do Cairo, né? Mesmo ele não tendo essa participação. Aliás, ele teve a participação, né? Mas mesmo a fala não sendo dele, acaba caindo no colo dele, né? E eu tô com saudade, nega, daquele Cairo, né? Que a gente conhece, do Cairo Jardim. Sei lá, tô com saudade daquele antigo Cairo, sabe? Pois é. Gente, sinceramente, é triste. É triste porque a gente vê as pessoas indo, porque são representantes da comunicação, né? São pessoas que estão ali diante do público, diante de milhares de pessoas. E
uma fala sua, pelo amor de Deus, eu acho que as pessoas precisam ter mais responsabilidade naquilo que elas falam. Isso faz parte da comunicação, isso faz parte dos jornalistas, isso faz parte de quem trabalha nesse meio. E quando você fala uma coisa desse tipo, ao meu ver, tá, gente? É uma total falta de responsabilidade. O reality tem que Infelizmente. ser restrito ao jogo, né, nego? O que acontece ali dentro da casa, né? Com certeza. E o que uma criança tem a ver com isso? Qual é a culpa que uma criança tem em relação a você não gostar de um participante? Por que as pessoas sempre têm que pegar o filho dos outros para poder... Para quê, gente? Para que isso? Aí eu falei para vocês que a internet criticou. A gente vai mostrar para vocês aqui alguns desses comentários. Porque a Mônica Fonseca, como eu disse para vocês, não é a primeira vez que ela vira alvo de polêmica também, né? Se continuar nessa postura, vai sempre viver em polêmicas. Bom, olha só. Nega, será que isso também não é intencional também, né? Eu acredito que seja. Pra criar uma polêmica. É o que a gente falou aqui. Talvez faz muitos. parte também, Faz né? parte. Talvez muitos dos comunicadores, das pessoas que estejam à frente de. Né, queiram, de alguma forma, né, aparecer, chamar atenção, lacrar, sei lá. Só que isso é visto de forma totalmente negativa, né? Vamos combinar. Bom, aí aqui tem alguns comentários que falam assim, ó. Como eu falei, sobrou até pro Cairo Jardim, né? Cairo Jardim deu risada e assim compactuou. Aliás, ele mudou e muito depois que entrou no Link Podcast. Parei de É isso que assistir eu estava faz falando. tempo. Eu não parei de assistir o Caio, né? Eu adoro o Caio. Mas tenho saudade daquele antigo, né, Caio aí, que abraçava ali os seus inscritos. Agora parece que o Caio é o Caio do Link Podcast. E não é. Gente, É o nosso Caio Jardim, né? complicado, né? Teve mais aqui, ó. Essa apresentadora do Link Podcast flerta com o cancelamento. Ou seja, ela tá pertinho, né? De ser cancelada, que a nossa amiga quis dizer aqui. É a segunda vez que ela fala besteira em 3 semanas. Primeiro foi do Davi, se não me engano. Mas aí depois Teve uma polêmica do Davi, que ela do falou Davi. uma situação do Davi, mas depois ela se desculpou. retratou. Ela se retratou. E aí, continuando aqui, ó. E deram 1 semana de férias pra ela e depois pra ele. Pois ela voltou e fez a mesma coisa. Nem assisto mais as lives deles. Desnecessária a forma que ela falou da criança, que não está participando do programa. Pior é o senhor Cairo Jardim não ter rebatido de forma séria o que essa senhora falou. Absurdo. Eles já esqueceram do sacode que levaram há um tempo atrás? Eu quero saber o que o Wake fez de tão grave para essa gente estar atacando até a filha de 4 anos do menino. Gente, exatamente. E ainda que o Wake tivesse feito a coisa mais bizarra dentro do programa, a coisa mais absurda, filhos, crianças, ninguém aqui fora, família, não se... Gente, pelo amor de Deus. Nega, só pra lembrar, Por favor, né? por exemplo, eu acho que a Cariúcha, ela meio que faz o mesmo também, né? Ela dá algumas, né, opiniões polêmicas, né? E fica beirando ali o cancelamento também. Será que é essa linha que a Mônica quer? Não sei. Eu sei que tem muita gente que beira não, né? Já tá dentro dessa linha há muito tempo, né? Eu conheço vários que estão lá dentro há muito tempo aí, que falam o que quer, sem pensar nas consequências, sem ter responsabilidade nenhuma com o que fala, e vai embora. Eu conheço vários. Não posso aqui falar o nome, mas conheço vários. E aqui, ó, se eu fosse a Record, demitiria essa jornalista que atacou uma criança inocente que não tem nada a ver com reality. É vergonhoso contratar pessoas desqualificadas para falar absurdos. Como chamar uma criança de nojo? Inaceitável. Atacando uma criança. Eu vi 2 vídeos dessa mulher e para mim é o suficiente para perceber que ela é completamente inábil para exercer o jornalismo. No primeiro, ela noticiou que soube por fontes, sem informá-las, que Davi surrupiou o valor das arrecadações do Rio Grande do Sul, que ele não deu nada. Agora isso foi, mas isso aí ela já se retratou, tá, gente? Me admira muito o Cairo ainda ficar rindo. Absurdo isso. Bom, esses são alguns diversos comentários que a gente viu por aí na web. Complicado, gente. Complicado. É difícil. Eu acho que as pessoas... Será que eles leem os comentários? Será que eles veem a repercussão? E aí, por isso, eles continuam fazendo? Eu não sei. É complicado, é triste, tá? Eu quero saber da opinião de vocês. Comenta aqui o que vocês acharam da fala da jornalista aí, né? Da Mônica Fonseca.
E aí, a Web tá certa mesmo de ter detonado, ó, de ter detonado ela? Será que ela pode ser cancelada? Bom, agora vamos Só falar pra lembrar, o Wake, né, um participante do do Power Power Couple. Couple, né? Sim, eu falei até no início aqui. É, Ele que é participante do Power Couple, tá, gente? É o que rival, inimigo, que podemos muitos dizer amam assim. e muitos também odeiam, né? É, exatamente. Ele é um inimigo, né, Tem de a Carol foto e dele aqui, Radamés. nega. Deixa eu botar aqui, né? Vamos colocar. Tem imagem. Coloca aí. Coloca o Wake pro povo ver. Que às vezes a pessoa não lembra, né? Do Wake. Tá aí, nega, na tela. Esse aí, gente, tá? Esse é o Wake. Vocês conhecem, né? Que protagonizou um dos barracos ali com a Carol nos últimos dias aí no jogo. Você lembra, né? Então. Bom, comenta aqui, deixa a sua opinião e vamos dar sequência porque agora a gente vai falar sobre a Gretchen ter sido detonada por casal. Isso mesmo, gente. A Gretchen foi descoberta, na verdade, tá? Por um casal que antes a admirava, que antes babava o ovo dela, que antes a bajulava, que antes a tratava como se ela fosse uma deusa, aquilo, né? Inclusive quando ela lá atrás quis sair do programa junto com seu marido Esdras, esse casal praticamente suplicou para que ela não saísse. A esposa, a Emily, que vocês estão vendo aí na foto, chorou para que a Gretchen não saísse do programa. Mas foi às lágrimas. O Everton, esse rapaz aí do lado que você está vendo, ele deu altos conselhos para a Gretchen. E a Gretchen amou os conselhos do Everton, dizendo que ele é um homem muito sábio, um homem que sabe dar conselhos, nossa, extremamente, né, ali, bons. Só que o próprio Esdras também falou muito bem do Everton, só que o jogo mudou, gente, o jogo virou. E a Gretchen, nos últimos dias, depois do barraco do Everton com o Vitor, né, aquele barraco lá do Everton com o Vitor e a Rayane, que eles ficaram gritando lá no último quebra-pau e tudo mais, a Gretchen mudou a postura dela. E, inclusive, já até sugeriu, disse para o marido, que pode votar sim no Everton, jogar ele na DR. Gretchen não gosta de gente que grita, gente que fica fazendo barraco, e ela não gostou da postura do Everton nos últimos dias. Nega, então ela deixou meio que a Thalira meio pra escanteio? Não deixou não, porque ela já combinou de votar na Thalira. Tanto que a gente até falou aqui ontem, que ela armou ali com todo mundo. Isso. É engraçado que você trouxe aí a Gretchen está sendo descoberta, né? Porque ontem também ela foi descoberta pela Thalira. Sim, né? Verdade. Só que nessa questão aqui da Thalira, a Thalira é a primeira opção de alvo ali, é o primeiro alvo da Gretchen. Porém, se a Thalira hoje, mais o marido dela, o Rafael, eles tiverem imunidade por conta da prova dos casais, que vai ser exibida hoje, eles não podem ser votados pela casa. E aí já era, né? Aí já era. Aí a estratégia da Gretchen, que é de jogar a Thalira na DR, vai por água abaixo. E aí a gente pensa, em quem a Gretchen votaria se não puder votar na Thalira? Quem seria? E aí a Gretchen já deixou claro ali que ela teria outros alvos, como por exemplo, Vitor e Rayane, tá? Que brigaram, que a gente acabou de falar, e o Everton também, que ela já deixou claro que poderia votar no Everton também, e na esposa dele. Pois bem, a mulher do Everton descobriu que a Gretchen está ali meio que se distanciando e não descobriu, ela percebeu, né? E aí ela detonou essa postura da Gretchen. Ela falou que não está ali no jogo para ficar bajulando a Gretchen. Isso até mostrou ontem na edição. Então, assim, gente, o clima no jogo tá tenso, tá daquele jeitinho, e eles descobriram sim que são alvos da Gretchen. Eu falei que eles descobriram sim que são alvos da Gretchen. E aí, conversando os dois ali naquela parte do depoimento, o Everton falou, conversava muito com a Gretchen. No começo, você até falou, ela sabe um pouco de como é nosso jogo. Agora ela não sabe mais. Ela não vai ter esse controle, porque a gente não tem falado sobre isso com ela. Então eles também estão meio na deles, não estão abrindo o jogo com a Gretchen, porque já estão se distanciando também, tá? E aí teve um outro momento que a Emily falou sobre esse distanciamento que a Gretchen está tendo, e ela falou, ó, com relação à Gretchen, nós não estamos tão próximas. Se for analisar as últimas semanas, nós sentávamos juntas, almoçávamos juntas, tínhamos mais trocas. Nos últimos dias, nós sentimos por parte dela que não tem tudo isso, e eu não estou aqui para bajular ninguém. Olha, palmas, por favor, para dona Emily.
Ó, gostei do posicionamento, dona Emily. Mas bajulou até a hora que deu, né? Até a hora Agora que ela deu. que ela viu que, né, ali o negócio é mais embaixo, parou de bajular. É, isso aí. Mas pelo Mas tem que ser menos. assim mesmo, né? É, óbvio. Pelo menos não tentou ali. Não, deixa eu convencer a Gretchen de novo. Não, ela falou: não vou bajular. Gostei. É, porque outro dia ela tava chorando, né? Tava chorando porque a Gretchen ia sair do programa. Agora ela falou: não vou bajular ninguém. E é isso mesmo, a gente quer ver jogo, minha filha, quer ver embate. Para de ficar babando o ovo da Gretchen, meu povo, pelo amor de Deus. Chega, chega, vai fazer o teu jogo, Emily. Acorda, mulher. Eu, hein? Bom, gente, e aí? O que vocês estão achando disso? Gostaram? Fala pra gente. Hoje é votação, hein? Hoje é E votação. hoje o bicho pega. Hoje é ao vivaço, hein? Hoje ao vivo e o negócio vai esquentar naquela Hoje a audiência casa. vai lá nas cabeças. Pois é. E a gente já está esperando ali. Meu Deus do céu, não quero nem ver. Não, quero ver sim. Quero ver sim. Agora eu quero falar de um casal muito especial. Carol e Radamés. Ontem nós vimos a prova dos homens, tá? E Carol, Radamés, quer dizer, ficou bem chateado com sua esposa, Carol, que simplesmente o Radamés, ele conseguiu, né, ali ultrapassar, conseguiu vencer o limite dele, vencer algo que ele tinha medo, que era a altura, e ele completou a prova dos casais. Dos casais não, dos homens. Ó, Radamés, parabéns também pra você. Venceu a prova ontem, Radamés. Ontem vimos o Radamés superando seu medo de altura. Show de bola, muito bom. Só que nós vimos que a sua esposa Carol simplesmente deu pra ele nada. É, gente, ela postou zero. Nega, foi zero? Foi zero. Caramba, eu pensei que era... Não tava sabendo disso. Sério, você não viu, não? Não, Tava dormindo, né? Só pode. Eu não, Tava sério, eu dormindo. pensei que seria 10, 12, Não, mas zero. é, Nossa, que esculacho. zero. Gente, ela postou zero. Exatamente. E o Radamés ficou, o quê? Você postou zero? Eu não acredito. Eu superei o meu medo. Meu Deus, a gente precisava, amor. A gente precisava desse dinheiro. A gente precisava desse dinheiro, não. A gente precisava ser o casal Power. Aí ela explicou, né, sobre o medo que ele tinha de altura e por isso ela sabia que ele não ia fazer a prova para Pensou ela, que ele ia desistir. que ele ia desistir. E aí ele, mas eu, como é que você não, você achou que eu ia deixar você ficar ali e não sei o quê? Não, mas eu achei que você ia desistir, porque você sabe e tal, isso justificando, tal. Eu sei que ele ficou bem chateado, tá? E aquilo, gente, que inclusive é título aí, né? Que a Carol precisa confiar mais no Radamés. Ela tá passando isso nitidamente, que nas provas não Não, confia não muito confia, nele, não. Não confia, não. Tem que confiar mais no Radamés, entendeu? E isso prova ali acaba trazendo algumas coisinhas, né, gente? Pro relacionamento também, porque por mais que a gente pense que não, acaba trazendo. Ela até falou, ih, meu casamento agora é só de... Falou brincando, né? Mas assim, a Carol precisa confiar mais no Radamés. Pelo menos apostasse 1.000, gente, 2.000, sei lá, um valor mínimo, mas zero. A Poxa, Márcia Fu zero confiou, é sacanagem. poxa, né? A Márcia Fu confiou. A Márcia Fu confiou no Radamés, a Carol não vai confiar. Então eu acho que a Carol precisava confiar mais, acreditar mais no marido dela, que mesmo que ele tenha os medos, né, que precisa superar, ele vai fazer, gente. Ele falou, ele vai fazer, entendeu? Ainda que ele não consiga, que ele perca, mas ele vai fazer. E ainda que ele não faça, aposte. Aposte qualquer valor, Carol, mas aposte, porque isso faz parte do jogo, apostar. Agora apostar zero, isso é muito ruim, tá? É ruim pro cara lá, é ruim pra gente que tá assistindo, é ruim pra todo mundo. Bom, agora vamos dar sequência porque a gente vai falar de casais, tá? Que fizeram ali uma estratégia para a formação da DR de hoje. Estavam conversando ali Emily, Everton, né? O casal Emily Everton, Nath e Eike, conversando sobre. Hoje tem DR, né, gente? Formação e tal. E o Eike falou que tá curioso para saber quem os 4 lá vão votar. Que 4?
os 4 que fazem parte do grupo da Carol, né? E aí ele tá muito curioso para saber quem vai ser o alvo deles. A Emily acredita que os 4 vão votar na Fran. Se a Fran, é claro, for pra DR, né? Claro que eles vão ter outros alvos, né? E aí ficou aquela conversaiada e tal. O Everton deixou claro que a opção de voto dele é na Rayane e no Vitor. Isso aí a gente já sabia, que o Everton vai votar na Rayane e no Vitor. Mas ele também planeja votar por defesa. Então ele falou ali, ó, a nossa primeira opção é ele amanhã. Não passa nem na cabeça mudar isso agora. No voto de defesa, é óbvio que a gente vai ver quem está sendo mais votado. E aí, gente, começou a rolar ali um questionamento deles, porque o Everton estava fazendo muitas perguntas pro Wake. E aí, como é que vocês fazem ali na votação? Como é que rola ali a questão da ordem da votação com vocês e tal? Aí o Wake afirmou que ele e a esposa quase sempre são os primeiros a votar. O Everton disse que isso é muito ruim, porque quem é o primeiro geralmente, né, fica numa posição ruim, né, gente? Porque tu é o primeiro a votar. Aí os outros votam em pessoas diferentes. Aí você acaba... E aí eles conversaram muito sobre isso, tá? Sobre jogo, sobre estratégia, sobre formação de DR. Agora, deixa eu falar pra vocês sobre uma situação que o povo daqui de fora não tá suportando mais. Não está mais suportando ver como o André tem tratado sua esposa, a Silvia. Ontem já falamos sobre isso, hoje vamos falar de novo. Ontem, durante a prova dos casais, que foi feita antes deles irem pra prova dos casais, o André, parece que o André não queria fazer essa prova. E aí ele conversando com a mulher dele ali, papapá, pipipipi, a Silvia se referindo à prova, falou, nós vamos ver primeiro, ou seja, vamos ver como é que é. Aí o André ficou resmungando, é difícil e tal. E aí a Silvia pergunta, difícil o quê? Vamos ver, eu também tô aqui ansiosa. Eu não gosto nem de ficar pensando, chegando lá a gente vê, se der, deu, se não der, não deu. Né? E aí o André se mostrou bem irritado, tá, gente? Pelo menos a cara dele, a expressão dele foi o que mostrou. E nisso, a Silvia fala, se tiver que eu entrar nos bichos, beleza, porque a prova tinha negócio de bicho, né? E aí, mas se for você, aí tu vê a prova como é que é. Nisso, ele responde pra ela, bem irritado, com a voz um pouco alterada, e ele fala, se for eu já tô falando que eu não vou. E você tá querendo me induzir a fazer uma coisa que eu não quero. Você já falou isso, e tal. E aí ele fala de uma forma bem áspera com a mulher dele. Aí ele fala, eu já falei pra você que eu não quero. E não sei o que, mas você fica aí falando e tal. Aí foi isso que ele falou, gente. Não é a primeira vez que isso acontece. Por que eu tô trazendo isso aqui? Porque a Silvia é aquela mulher conhecida na casa como que aquela mulher que faz tudo pra ele, né? Que ele não faz nada. Que ela trata ele como rei, como lorde, certo? E aí a gente vê ele tratando ela dessa forma, né? Mesmo que ela não tratasse ele como lorde, ele não teria o direito de tratá-la assim. E aí a Web falou, vamos ver aqui o que a Web respondeu, o que a Web falou. Vamos lá? Olha aí, ó. Tem que ir mesmo pra DR e sair do jogo. Desde ontem sendo grosseiro com ela. E o tempo inocentou a Fran sobre esse aí. Não me surpreende. Que ranço desse André. Esse maluco não quer ficar aí não? Doido pra ir embora. Escroto. O sonho da Silvia indo de ralo por causa desse insuportável. A Fran mesmo, ela frisou isso, né? Que vê ela tratando muito bem ele, mas não vê isso de volta, né? Não. Ele não... Pelo menos a gente não vê muito não, tá, gente? É claro que não é sempre, mas essas duas atitudes aqui que nós trouxemos, uma ontem e outra hoje. Uma ontem porque ele não gosta dela ficar falando com as outras pessoas, enquanto outras pessoas não gostam dele, então ele brigou com ela sobre isso. E agora isso, que aconteceu antes da prova ali dos casais. Muito, muito chato, né? Muito chato. E ela vai acabar se prejudicando, né? Porque ela é uma pessoa muito bacana. E muitos até falam na casa que por ela, se fosse só por ela, dependesse só dela, ela chegaria longe. Mas ela depende do cara ali. Então... Embora seja culpa dela também. Também. Assim, né? Também. Porque ela aceita, não né? Pode se sujeitar a isso. Ela aceita. E desde o momento que você aceita isso, é aquilo. E é isso também que a Fran reclama, né? Dessa aceitação dela, né? Dessa submissão, né? Abaixa a cabeça pra tudo, entendeu? Melhor, né? Só Deus, gente. Só Deus. Bom, comenta pra gente. Agora a gente vai falar sobre a Carol
ter traçado planos ali para acabar com o Domini. Porque a Carol, ela diz que o Domini, não é só ela que fala não, algumas outras pessoas ali também dizem isso, que o Domini, ele é o CEO ali do grupo, ele que faz a cabeça do grupo, Falam que ele é o grande jogador, ele é o né? grande A jogador. gente não vê isso, mas eles falam lá dentro de casa. A gente não tá vendo muito isso não, mas se eles estão vendo, uma né? Uma planta lá, mas enchem a bola dele, né? Lá dentro, né? Muito. Inclusive, a Carol falou ali com os aliados dela, tá? Durante o negócio ali da prova, que o Domini, ele pode cair na DR, tá, gente? Dependendo aí de como é que for o ranking do saldo desse ciclo, o Domini pode ir pra DR sim. E é a chance deles verem o Domini na DR. E ele tem que ir, e aí eles conversaram, essa é a única chance que a gente tem de colocar o Domini na DR. E aí, altos papos falando sobre isso. Eles querem que o Domini vaze, porque o Domini, segundo eles, é um cara muito estrategista, é um cara muito jogador, é um cara que tá por todos os lados ali, observando tudo, jogando, fazendo a cabeça, manipulando e tal. É a grande cabeça por trás de tudo. Eu não vejo muito isso não, gente. Eu vejo, inclusive... Eu vou começar a observar mais o jogo, sinceramente, pra ver se o Domini é isso tudo mesmo. Você não vai conseguir, nega. Porque é ele passa difícil. boa parte É do difícil. tempo calado. A esposa dele também é É difícil. bem fraquinha no jogo. Bom, hoje nós vamos ver como é que vai ser essa formação na DR e vamos ver se o Domini vai cair, né? Eu ia falar nesta roça. Nesta DR. Calma, tá chegando. Tá chegando? chegando. Não, Não, tá longe. falta muito ainda. Bom, gente, é isso. A gente vai ficando por aqui. Não esquece de deixar o seu like, seu joinha. E até o próximo vídeo. Filhos Canal.